Quero saudar todos com a paz do Senhor. Vou contar o sonho que eu tive nessa madrugada, do dia 23 para o dia 24 de janeiro, né? Foi assim, ontem, dia 23, eu passei um dia, graças a Deus, muito em comunhão com Deus. Já amanheci em oração, entregando meu dia ao Senhor. Ao meio-dia, eu e meu esposo fomos ao jardim de oração da nossa igreja, oramos bastante. Mas à noitinha já fomos ao culto, foi uma bênção, um culto maravilhoso. Deus falou muito com a gente, lá no Jardim de Oração Deus falou muito com a gente também, foi muito bom, muito lindo. Então passei um dia assim, totalmente graças a Deus em comunhão, na presença do Senhor mesmo. E na hora de dormir, né, chegamos no culto, fomos dormir, eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, revela algo para mim, revela algo para o meu esposo, né, o que o Senhor quiser falar com a gente a respeito do fim dos tempos, do arrebatamento, a respeito do que o Senhor achar que o Senhor deve falar com a gente, da nossa conduta perante o Senhor, o que o Senhor quiser, por caridade, se for do teu querer, Pai, revela para nós. E fomos dormir. E eu passei uma noite assim meio tribulada, porque eu tô meio gripada, meu esposo também tá. Então eu tô levantando bastante à noite para ir ao banheiro e tudo. E eu já tinha ido ao banheiro umas 3 vezes, tava uma noite muito, tava assim, muito tribulada. A última vez que eu levantei foi 3 e pouca, 3h20 da manhã mais ou menos. E dormi. E aí comecei a ter um sonho. O sonho começou assim, era um dia normal, tranquilo. Tava eu, uma pessoa, uma mulher, eu não sei que mulher que era essa, não lembro, não consigo ver o rosto, não consegui ver o rosto dela. Estávamos passando em frente a uma loja muito bonita, uma loja com vidros, toda de vidro na frente, não parecia loja brasileira, não parecia do Brasil, não parecia coisa do Brasil, era muito bonito. A loja era muito bonita. E as pessoas lá nessa loja, na rua, passando, estavam comentando a respeito do BBB, a respeito sobre aquela suposta possessão que teve lá no BBB, né? Eu não assisto BBB, eu não assisto na televisão normal, na televisão aberta, eu não assisto, né? E BBB, o último que eu assisti, que eu lembro, foi da Sabrina Sato, e nunca mais eu assisti, eu não tenho interesse nisso, né? Glória a Deus. Nem TV aberta, nada. E no sonho, as pessoas falavam, aí eu falando com essa pessoa que estava do meu lado, assim, engraçado, eu vi um vídeo no Instagram de um pastor falando que eles permitiram de passar isso em rede nacional, né, até internacional, que eu sei que a Globo é internacional, para poder as pessoas se sentirem confortáveis com aquele tipo de coisa, para as pessoas acharem que aquilo ali, que possessão é natural, que possessão é uma coisa normal e natural. Então foi por isso que eles permitiram que passasse isso. Enquanto a gente conversava, a gente estava andando na rua, normal, um dia tranquilo, normal, andando na rua. De repente, começou a gente com essa conversa no sonho, a gente olhou assim e começou uma confusão, um caos. Eu comecei a olhar assim, tinha gente brigando, tinha gente gritando, tinha gente correndo, tinha fogo. E eu olhei e tinha uns animais que não era animal da terra que a gente tem na terra. Parecia aqueles animais de filme espacial, filme de extraterrestre que a gente assiste. Era muito parecido, era um animal muito grande, maior do que um elefante, maior do que um hipopótamo, assim, era um animal muito grande e esse animal atacava as pessoas, atacava os animais, né, os cachorros, os gatos da rua, atacava as pessoas e aquele caos aqui, as pessoas gritando, as pessoas correndo e eu, por incrível que pareça, eu tava assim tão normal, tão tranquila, parecia que aquele não me abalava, eu tava assim, normal, eu achava aquilo ali tudo normal. E a gente continuou andando, eu e ela, e a gente via muita gente na rua, via umas coisas pegando fogo do lado, assim, de repente apareceu aquele repórter lá, o William Bonner, e começou a falar umas coisas, e apareceu uma outra pessoa famosa que eu não sei quem que é, e começou a conversar com ele. E eles começaram a conversar entre si, e o William Bonner estava ali para noticiar o que estava acontecendo ali na rua, naquele momento, né? E aí, aquela bagunça, aquela confusão, gente berrando, as pessoas tentando, tipo assim, meu Deus, como é que a gente vai se defender? O que que vai, o que que a gente pode fazer para se defender? Como que a gente vai se defender disso? Uma criança veio até mim, e não parecia uma criança brasileira, parecia uma criança daquelas africanas, porque ela estava muito magrinha, sabe? Com as costelas aparecendo. Era uma criança assim, que a gente vê nesses vídeos, né, da África. Por isso que eu acho que era e essa criança procurava a mãe. E eu falava assim, eu não sei onde é que está a sua mãe. E eu peguei essa criança assim, abracei e falei, mas não preocupe, eu vou cuidar de você. Eu falei assim com essa criança, só que de repente essa criança sumiu. Essa criança desapareceu. E quando eu olhei para frente novamente, a mulher que estava do meu lado também tinha sumido. E quando eu olhei para frente, eu vi o,
um cavalo, o cavaleiro preto, né? O cavaleiro preto que fala na Bíblia, no Apocalipse. Eu não sei qual que é a ordem que vem, né? Porque já tem tempo que eu li Apocalipse, eu não lembro mais. E aí eu sei que eu vi o cavaleiro preto. Na hora que eu olhei para frente, que eu vi no meio daquela confusão, daquelas pessoas gritando, ele veio e ele tinha uma lança muito grande na mão. Era tipo essas lanças que a gente vê em filme de época mesmo, filme que tem cavaleiro, sabe? E o cavalo era todo tampado, ele parecia parecia pano, tecido, eu não sei explicar. Eu sei que tudo, na minha visão do sonho, parecia um cenário de um filme. Parecia que eu estava dentro de um filme. Então, assim, no sonho eu estava tranquila, eu estava confortável com aquilo tudo ali, porque dentro da minha cabeça era igual um filme, eu estava vivendo um filme, eu estava, tipo assim, assistindo um filme. Quando eu vi esse cavaleiro preto na rua, sumiu a rua e eu já apareci dentro de uma casa. Nesta casa estava a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão, que não são convertidos, eles são espíritas. E essa casa, ela era uma casa estreita, sabe essas casas estreitas que parece que elas são retas, assim, que tem todos os cômodos seguidinhos, tem quarto, sala, cozinha. E eu olhei assim, nós estávamos na sala, tinha um sofá do lado direito dessa sala, tampado com uma manta branca, e dava para eu ver o corredor, dava para eu ver a porta de saída da cozinha. Quando eu olhei para a cozinha assim, entrou um cavaleiro amarelo. E era um amarelo num tom de esverdeado mesmo, tipo aquela caneta marca-texto que fica aquele amarelo meio fosforescente. Era dessa cor esse cavalo. E quando eu vi esse cavalo entrando, na hora as nossas roupas mudaram. A gente ficou com a camiseta branca, todo mundo, e uma calça jeans escura, jeans azul, sabe? Todo mundo ficou vestido igual, com as camisetas brancas. E nessas camisetas brancas tinha umas letras escritas em azul claro, azul bem clarinho, bem azul bebê. Eu não lembro o que estava escrito, não consegui ver o que estava escrito nessas camisas. Mas eu sei que todo mundo que estava lá, quem era crente, quem não era, que a minha família não é, né? Meus irmãos e minha mãe não são. E aí ficou todo mundo com a mesma roupa. E o cavaleiro, que estava no cavalo, desceu do cavalo. E ele também estava com a mesma roupa que a gente. E ele desceu do cavalo com um caderno, parecia um caderno na mão dele e uma caneta. Aí tinha uma mesinha, ele sentou, né, uma mesinha com a cadeira, ele sentou nessa cadeira e ele começou a anotar. Quando ele começou a anotar, ficou todo mundo assim parado, apreensivo, pensando na expectativa, o que que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? E de repente apareceu um outro sofá do outro lado da sala, sentou minha mãe, meu irmão e a minha irmã nesse sofá, e eu fiquei de pé do outro lado, olhando o que que iria acontecer. Parecia assim que quando aconteceu aquilo ali, a gente já entendia tudo que ia acontecer, né? A gente estava esperando ele chamar o nome de alguém. E ele começou a fazer anotações, e ele virou e falou assim, Fernando, que o Fernando é o meu irmão, né? Que não é convertido. E o meu irmão fez uma cara assim, eu? Aí ele falou, você vai ser o primeiro a subir. Na hora que ele falou assim, Fernando, na hora que ele chamou o nome do meu irmão, imediatamente abriu uma porta do lado dele. Sabe essas portas de prédio, que essas portas largas que a gente vai subir aquelas escadarias dos prédios, né? E aí abriu essa porta e ele falou com o meu irmão, e o meu irmão assim todo receoso, todo temeroso, parecia uma criança no sonho, ele foi em direção a esse homem, né? Esse cavaleiro, era um homem normal igual a gente mesmo. E ele pegou meu irmão pelas costas assim, sabe, no braço, e voou, fugiu, sumiu. Tipo assim, fez uma luz, tipo assim, rapidão subiu aquelas escadas assim, fez tipo uma luz e sumiu. Aí ficou eu, a minha mãe e a minha irmã lá. Tipo assim, meu Deus, e eu ficava assim, na minha cabeça ficava o tempo todo assim, mas logo meu irmão é espírita, não acredita né? Acredita em Deus, lógico, em Jesus, que lá eles ensinam, mas não é a mesma coisa, né? Idolatra outros santos, e eu fiquei na minha cabeça assim, meu Deus, por que que ele subiu primeiro? Por que que ele subiu? Por que que ele subiu? Eu fiquei assim, será que eu vou subir? Será que eu vou subir? E aí ficou aquela coisa lá, assim, a gente discutindo, a gente conversando, e eu com aqueles pensamentos assim, por que que eu não tinha subido? Por que que meu irmão tinha ido primeiro? E esperando. E enquanto a gente esperava, a gente escutava as pessoas. E era muito grito, gente, era grito demais, era muito choro, gente chorando. Aí, de repente, eu via assim, um prédio muito grande, igual um arranha-céu. Eu olhava assim e via aquele arranha-céu. E dentro do arranha-céu eu escutava
escutava as pessoas chorando, todo mundo que estava lá escutava, as pessoas chorando, as pessoas gritando, e aí eram falados os nomes que eram, todo mundo escutava os nomes sendo falados, e os nomes que eram falados eram as pessoas que subiam, e aí aí a gente começou a ouvir fulano, fulano, vários nomes, toda vez que o nome era chamado, era mais choro, era mais grito, era mais terror, e aí o céu, né, estava bem escuro, porque eu focou assim na visão, esse prédio muito chique, muito bonito no arranha-céu, com o céu assim azul e já ficando nublado. E depois vi as casinhas simples também. Então, assim, eu consegui ver o paralelo, né? O prédio muito chique, o arranha-céu, e as casinhas simples. E todo mundo chorava e gritava e berrava do mesmo jeito. Cada nome que era chamado, tinha grito, tinha choro, tinha desespero. E aí as pessoas que estavam lá embaixo, todo mundo com a roupa branca, todo mundo com a camiseta branca, todo mundo igual. Conversando, será quem vai? Quem vai subir? Quem vai subir? Ficavam se perguntando. E de repente eu escuto meu nome. Falou assim, Jussara. Aí eu fui correndo em direção à porta, na hora que falou Jussara. E era a voz de uma mulher me chamando. Falou assim, pode subir, mas eu não vou aí te buscar. Você vai subir sozinha. Aí eu olhei assim, quando eu comecei em direção à porta que eu entrei, eu vi uma rampa muito grande. E eu olhava para a rampa e falava, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir subir essa rampa? Essa rampa é muito grande. E eu comecei a subir, e a rampa, gente, era de cimento batido, né? Sabe quando o pedreiro faz o cimento, ele só bate assim e alisa o cimento, mas não reboca, não faz nada? Essa rampa, ela era assim, era uma rampa estreita, só cabia uma pessoa e tinha dois corrimões azul marinho, e eu ia subindo, subindo. Só que à medida que eu ia subindo, no caminho, no meio da rampa, ia aparecendo vários obstáculos. Eu tinha que passar, eu tinha que pular, tinha tudo quanto é tipo de obstáculo que vocês pensarem. E eu fui conseguir chegar. Quando eu consegui chegar, eu cheguei tipo num galpão. E quando eu olhei para aquele galpão assim, também todo em construção, né? O chão também não tinha acabamento, era todo de cimento, tudo do mesmo jeito. Esse cimento que a pessoa só alisa para poder receber a argamassa, a massa corrida, né? Para poder passar a massa corrida, depois passar a tinta. Era assim que estava lá. E eu olhei para aquele ambiente assim e fiquei, meu Deus, o que que é isso? Eu ia sentir um monte de bala, doce, pirulito, pipoca, essas coisas de criança, sabe que criança gosta? Tipo uma lojinha que vende doce de criança, era desse jeito. E tinha exatamente, se não me engano, 5 pessoas lá, vestidas também com a mesma camisa e com a mesma calça, iguaizinhas. E essa mulher que tinha chamado meu nome, ela estava com a prancheta na mão. E eu olhei para ela e falei para ela assim, uai, que é isso? É só isso aqui? E cadê as ruas de ouro que fala na Bíblia? Cadê? E aí, quando eu falei assim, eles se olharam, todos se entreolharam. E é ali, naquele momento, eu entendi. E ela falou assim: não, ainda está em construção, ainda está em fase de término. E aí eles se entreolharam. Quando eles se entreolharam, eu entendi que era uma coisa assim, eles estavam falando entre eles, está atrasado. A gente já tinha que estar tudo pronto, mas não está. Entendeu? Na hora, assim, eles falaram assim entre eles que estava. Eu entendi, eu conseguia entender que eles estavam falando entre eles assim, que estava tudo atrasado, que já tinha que tá tudo pronto e não estava, né? E no meio desse intervalo, assim, eu não consigo lembrar se foi antes ou foi depois de eu subir, o meu irmão não ficou no céu, ele desceu e foi encontrar com a minha mãe e com a minha irmã. E quando ele desceu, ele começava a andar e falava assim: Nossa, tá muito esquisito isso aqui, eu não consigo mais andar aqui. Era como se ele tivesse ido. Sabe quando os astronautas vão para a Lua e fica lá sem gravidade, quando volta para a Terra tem gravidade? Ele falava assim que estava um peso muito grande, estava muito pesado, que ele não conseguia andar. E aí eu lá em cima conversando com o pessoal, entendendo que estava tudo atrasado, né? Eles falando assim que estava tudo atrasado. E aí eu acordei, exatamente, se não me engano, 4h27, muito assustada. Por quê? Por que que eu fiquei assustada? Porque no sonho, gente, é uma coisa engraçada. Depois que eu vi o Cavaleiro Amarelo entrando naquela casa, eu sabia que eu estava dentro de um sonho.
O tempo todo eu sabia que eu estava dentro do sonho. E eu ficava assim, eu não quero acordar antes de saber se eu vou subir, eu não quero acordar sem saber se eu vou subir, eu não quero acordar sem saber antes de saber se eu vou subir, porque eu ficava com medo de eu acordar antes de eu ver se eu ia subir ou não. Entendeu? E eu ficava ali me fazendo isso. Então, quando eu acordei, eu fiquei assim muito assustada porque me impactou muito as imagens daqueles seres. Gente, eram coisas muito feias. Eu não sei explicar direito porque era realmente igual aqueles filmes mesmo de extraterrestre que a gente vê, que estava atacando as pessoas na Terra e muita gente gritando. Eu não tiro da minha cabeça os gritos das pessoas quando as pessoas escutavam o nome, quando chamava, todo mundo com medo. E aí todo mundo, não tinha ninguém que não escutava. Todo mundo escutava os gritos, e todo mundo escutava os nomes serem chamados. E aí, e eu assim, sabe quando você acorda com sua cabeça assim, meu Deus, o que que aconteceu? Meio lerda, e eu fui e orei, ajoelhei e orei. Na hora que eu ajoelhei e orei, né, falando com Deus, porque na hora que eu vi o cavaleiro amarelo lá dentro, eu ajoelhei lá naquele sofá e comecei a pedir misericórdia. Na hora que o cavaleiro entrou dentro daquela casa, eu ajoelhei naquele sofazinho que estava lá do lado direito e comecei a falar: Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. Eu só sabia pedir misericórdia de Deus. E quando eu acordei, né, eu fui orar. E olha só o que Deus me deu para poder ler. Lucas 18, a parábola do juiz Inico, né? Que Jesus fala nessa parábola que tinha um juiz, né? Que ele era iníquo, que ele não temia a Deus, não respeitava os homens, mas tinha uma viúva que todos os dias ia incomodá-lo, pedindo para ele fazer justiça. E ele falava assim, e ele ficou, né, chateado com aquilo, falou assim: nossa, de tanta essa mulher vir aqui me incomodar, eu vou fazer justiça porque ela tá me incomodando muito. E tem uma parte que fala, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, esse aqui, ó, gente, Lucas 18, esse é o versículo 8, esse último que eu li, 7 e 8. E eu fiquei assim, Senhor, porque no início fala, né? Jesus, ó, no início do versículo do capítulo, fala assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Gente, e já tem meses que não é essa palavra, mas que o dever de orar, orar sem cessar, vem dentro da minha cabeça o tempo todo. Então, quando eu li isso, quando Deus me deu essa passagem para poder ler, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada e fiquei muito assim temerosa, porque aqui Deus está falando, a gente tem que orar, gente, sem jamais desanimar. E no finalzinho, ainda Jesus ainda pergunta, porque é Jesus falando, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E eu fiquei assim muito impactada, porque eu não comecei a analisar e tentei entender, né, por que que o Cavaleiro Amarelo entrou dentro daquela casa, por que que o Cavaleiro Preto estava lá na rua e por que que o Amarelo entrou dentro da casa. Você entendeu? E eu fiquei me questionando por que Deus, e aí falava, e aquelas pessoas que estavam lá quando eu cheguei lá em cima falavam que estavam em atraso. Então, assim, gente, o que que eu entendi, né? Que se estava em atraso é porque já era para ter acontecido, já era para ter acontecido e ainda não aconteceu. E eu acredito que não aconteceu por causa da oração, realmente, da igreja, a oração dos santos que clamam, né, pelos parentes, que querem que todos sejam salvos, que a gente quer que a nossa parentela seja salva. Então, gente, eu vou deixar aqui meu testemunho desse sonho que me impactou muito. E vou falar, igual está no versículo, gente, não vamos cessar de orar, não vamos cessar de orar, porque aqui Jesus fez a pergunta: será que ele vai achar fé na terra quando ele voltar? Gente, vamos ter fé em Jesus. Não é o primeiro sonho que eu tenho. Eu já tive outro sonho com a volta de Jesus. E por que que eu estou tendo esses sonhos? Para testificar, porque eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu pergunto muito para Deus: será, Senhor, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, todo vídeo, toda pessoa falando, eu vou assim pro joelho e falo: Senhor, me fala, Senhor, é isso mesmo? Não é isso? Como é que é? Gente, e eu tô assim muito impactada com esse sonho, muito impactada mesmo.